Olá, Deus ilumine você, a sua semana, toda a sua família. Mais uma vez, nós estamos dando início ao programa aqui, Ponto de Luz. Junto estaremos na programação, lembrando que ao término do programa, como fazemos todos os dias, nós unimos a nossa fé. Fazemos momento ali de oração, de intercessão por você, pela sua casa, por toda a audiência. Inclusive, eu quero começar o programa deixando à sua disposição a nossa central telefônica. Hoje eu tenho comigo o pastor Jacó na programação, juntamente com os pastores, pastor Jacó, que estão prontos, preparados para receber tanto a ligação dessa pessoa como a mensagem dessa pessoa pelo número de WhatsApp. Por favor. Ok, pastor Hilton, é verdade. Se você agora está com o WhatsApp, aí você pode mandar uma mensagem para a gente, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. Estamos à disposição. É o 011 3573 3500, nosso WhatsApp. E a nossa linha local aqui em Manaus, você pode ligar, que é o 21 23 3202. 21 23 3202. Os pastores estão aqui agora mesmo atendendo as ligações, pastor Hilton. Obrigado, pastor Jacó. Daqui a pouco eu retorno a ele com nomes de pessoas que estão ligando para a programação. Bem, eu quero começar o programa já com uma notícia especial a todos. A quarta-feira em si é uma reunião de salvação, de fortalecimento espiritual, né? Você que tem tido uma vida com Deus, você que se considera um filho, uma filha de Deus, ainda mais nessa quarta-feira, até porque nós estamos vivendo uma fogueira santa, um propósito muito especial, onde os pedidos serão levados ao Getsemane, e eu tenho falado isso com as pessoas, que quanto mais vezes você possa estar na igreja durante essa caminhada da fé, durante a fogueira santa, é importante que você esteja. E nessa quarta-feira, em todas as igrejas universal, como aqui no Templo Maior, o dia todo, principalmente às 19 horas, nós estaremos participando de uma Santa Ceia. Nessa quarta-feira, a Santa Ceia do fortalecimento, principalmente às 19 horas, nós vamos também buscar o bem mais precioso que nós podemos ter, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que veio sobre a vida dessa pessoa a qual você vai assistir. Eu já retorno. Meu nome é Simone Cristina, tenho 42 anos, sou advogada. Eu tinha muita angústia, um vazio muito grande, que eu não sabia qual a origem daquele vazio. Até porque eu era uma pessoa jovem ainda, né? Mas mesmo assim eu tinha esse vazio dentro de mim. Um complexo de inferioridade. Eu era uma pessoa que eu me achava muito magra. Então, eu não gostava de me expor, porque eu achava que as pessoas estavam me julgando, no colégio, enfim, onde fosse. Eu tinha esse preconceito comigo mesmo. E muitas vezes as pessoas nem estavam falando nada a meu respeito, mas eu achava que estava falando algo a meu respeito, porque eu tinha esse preconceito comigo mesma. Eu tive um relacionamento ainda jovem, ele era uma pessoa mais velha do que eu, e minha família não apoiava esse relacionamento, porque ele era uma pessoa envolvida com drogas. Eu nessa época eu sempre gostei de estudar, enfim, de trabalhar, e ele já não era muito chegado, o negócio dele era as drogas mesmo, ele vivia mais para isso. E muito embora a minha família não gostava, mas eu me apaixonei por ele de uma forma que eu achava que ele era o sol do meu dia, assim, e eu me dedicava para ele, eu fazia o que ele pedia, enfim, a gente estava sempre junto, e ele acabou tendo uma overdose. Se eu já era uma pessoa que tinha esse complexo, essa angústia, aquilo só aumentou diante de tudo isso. Eu me lembro que eu trabalhava numa avenida que tinha uma igreja universal. E aí eu fui nessa igreja, no horário do meu almoço, mas eu cheguei lá, eu procurei o pastor e eu só chorava, porque eu não conseguia nem falar com ele. E aí, tanto que ele falou, olha, eu não sei o que está passando com você, né, que você não consegue falar, mas seja lá o que for, Deus, ele pode mudar a sua vida. Deus, ele pode transformar a sua situação. E aí eu lembro que daquele dia em diante, eu vi uma diferença na minha vida. Eu falei, não, é isso que eu quero. Porque eu sabia que realmente é Deus que pode mudar a nossa vida, né? Porque não há outro caminho. Mesmo eu lutando ali, achando que não, que a vida no mundo poderia ser melhor, mas não. Eu sabia que existia um Deus que só por ele, só com ele, eu poderia mudar de vida. Participando da reunião, eu me lembro que o pastor chamou a gente, né, na frente do altar, quem queria. E era uma reunião, uma igreja pequena até, e ele falou, quem quer receber o Espírito Santo, vem aqui na frente. E eu fui uma das primeiras, fui lá.
E naquele dia eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma certeza, assim, não é uma emoção, não é nada disso, porque eu até imaginava que era isso, que eu ia vir, sei lá, ia sentir alguma coisa diferente, algo do céu acontecer, sabe? Eu percebi que não era isso, era uma força, era uma certeza, e eu ouvi Deus falando comigo assim, olha, eu tô com você, eu sou seu pai, a partir de hoje tudo vai ser diferente. E eu percebi aquilo e eu saí dali diferente. Então, a minha cabeça parece que virou uma chave, assim. E eu só queria fazer as coisas para Deus, estar mais na igreja, ajudar outras pessoas e falar disso, né, para as outras pessoas também. Que existia um Deus que podia mudar a vida daquela pessoa. Eu gosto de dizer, né, que Deus, ele é nosso universo, ele é nosso tudo, né? Se a gente não tiver realmente a presença de Deus firme dentro da gente, a gente não vai esperar. Porque mesmo depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, estava na igreja, já fazia parte ali dos grupos, eu passei por momentos difíceis na minha vida. E esses momentos eu só consegui superar realmente por meio da presença de Deus. Se não fosse o Espírito Santo, talvez eu nem estaria aqui hoje, né? Para contar, assim, com alegria, momentos que eu passei na minha vida que foram de muita tristeza. E essa força, isso veio realmente do Espírito Santo. Se não fosse ele, a gente não tem nenhuma razão de existir. No momento mais difícil, no momento de maior fraqueza, no jardim do Getsemane, no lugar da prensa de azeite, o Senhor Jesus derramou a sua alma. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E Deus enviou um anjo para o fortalecer. O socorro na hora certa, que deu a ele a força para enfrentar o pior momento e cumprir o propósito da sua vida. Se a sua alma está assim, enfrentando um momento de dor, profundamente triste ou cansada, sem forças para prosseguir, a força que você achou que havia perdido, a partir deste convite, pode começar a voltar. Nesta quarta-feira, 26 de novembro, a Santa Ceia do Fortalecimento, na continuação do estudo dos mistérios do Getsemane, especialmente 19 horas, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E realmente a Simone, dando testemunho, ela disse que nos momentos mais difíceis, ela estava diante de Deus e foi fortalecida. Por isso nós teremos nessa quarta-feira essa Santa Ceia especial, a Santa Ceia do Fortalecimento. Você que precisa de um fortalecimento espiritual, você que está vivendo essa fé conosco da Fogueira Santa do Getsemane, entregando, né, a sua alma, quer dizer, a sua vontade pela vontade de Deus na sua vida, eu convido você, seja da Igreja Universal ou de uma outra denominação, você que deseja estreitar a sua aliança, os seus laços com o Pai, você é o nosso convidado. Bem, eu vou ao pastor Jacó na central telefônica, eu queria que o senhor lesse nomes de pessoas que ligaram para a gente e também desse o endereço de onde o senhor estará nessa quarta-feira. As pessoas podem ligar agora, pastor Hilton, 21 23 3202. 21 23 3202. A Karina, ela disse o seguinte, pastor Hilton: sofro com vício de drogas e bebida. Reconheço que preciso de Deus e estarei indo nessa quarta-feira. O testemunho da Karina mexeu comigo. Também a mesma coisa a Marlene. A Marlene diz assim: me afastei por conta de um relacionamento
e hoje me encontro destruída e eu estarei voltando nessa quarta-feira. Foi o caso dessa moça que ela disse que esse namorado era como se fosse o sol do dia dela, e tem muitas pessoas se afundando em decisões erradas. Nessa quarta-feira, na Santa Ceia do Fortalecimento, onde nenhum cristão ele deve perder, porque a comunhão com Deus, nós estaremos ali na Praça 14, pastor Hilton, Avenida Ramos Ferreira, 2127, 2127, Avenida Ramos Ferreira, nos mesmos horários ali na Praça 14, e sobretudo, traga a Bíblia, a palavra de Deus, pastor Hilton. Obrigado, pastor Jacó. Bem, você pode seguir ligando, daqui a pouco eu retorno a ele. E eu quero dar sequência agora ao programa. Nós estamos vivendo uma semana muito especial. Falamos da Santa Ceia, do fortalecimento nessa quarta, mas já estamos em preparação ao domingo. Olha o que nós vamos fazer, tanto aqui no Templo Maior, como em todas as igrejas universal. Nós sempre realizamos o clamor especial em favor das famílias, mas neste domingo nós teremos um domingo de joelhos pela nossa família. É isso que você vai fazer. Você vai vir ao Templo Maior, seja você da igreja, de uma outra denominação, a proposta é que você se coloque de joelhos diante de Deus. Eu até queria que a produção deixasse preparada para mim o testemunho daquela mãe, o testemunho da fogueira santa que nós estamos vivendo, onde a filha estava para morrer, ser queimada viva, mas a mãe se colocou de joelhos no Templo Maior pela sua filha. Deixe preparadinho que eu já vou pedir esse testemunho. Quer dizer, o que essa mãe fez, o testemunho que você vai assistir, é o que nós faremos nesse domingo, de joelhos pela família, dia 30 de novembro. O último dia desse mês, você vai terminar esse mês se colocando de joelhos. Você, mãe, você vai se ajoelhar pelos seus filhos. Você, pai, você, esposa, pelo marido, marido pela esposa, os filhos pelos pais. Ao pé da cruz, nós vamos realizar esse clamor especial pela família. Dentro do que promete a palavra de Deus, se tiver o versículo, pode até colocar para mim, produção, por favor. Olha o que a palavra de Deus diz. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. É isso mesmo, é essa a promessa. Nós vamos nos colocar de joelhos, como diz a palavra de Deus, e nós vamos clamar para que, diante do clamor que você fará, Deus possa recolher o nome de toda a sua família para trazer o livramento e a proteção. Será muito forte. Vamos assistir essa história, eu já volto. Eu sempre fui uma pessoa muito vazia. Sempre buscava ser feliz, né? Conquistar as coisas para poder tapar o vazio que existia dentro de mim. Eu tinha o melhor trabalho, mas ainda assim ainda era vazia por dentro. E aí eu falei, bom, vou casar. Casar, né? Vou ser feliz, vou me realizar. E não fui feliz. E eu falei, bom, já sou casada, tenho trabalho e ainda assim eu não sou feliz. Então eu vou ser mãe. E aí eu engravidei pela primeira vez e aí começou, de fato, a depressão profunda. E um belo dia nós fomos para uma comunidade. E nessa comunidade eu conheci as pessoas do movimento, onde eu me envolvi, comecei a me envolver com o mundo do crime. Seu marido, ele é do mesmo meio ou ele não aceitava esse comportamento seu? Ele não aceitava. Ele não aceitava. Ele conversava comigo, ele me aconselhava. Ele até tentou durante um tempo lutar, só que chegou um tempo que ele cansou. Ele cansou. Eu sangrava por dentro. A minha alma, ela sangrava, ela gemia por dentro. Eu lembro como se fosse hoje. Teve uma festa que eu fui. E eu lembro que eu saí dessa festa, que eu tinha brigado, uma discussão, e eu saí andando e eu falei, agora chega, acabou. Se nem aqui, que eu tinha reconhecimento, que eu era reconhecida pelo que eu fazia, deixava de fazer, acabou, eu não quero mais viver, eu não quero mais essa vida. Aonde eu passei por uma passarela. Nessa passarela, eu lembro que eu olhei para a rua e quando eu fui para me lançar, para me jogar, eu não consegui. Parecia que tinha um bloqueio que não me deixava eu me jogar. E eu desci. Quando eu desci da passarela, parou um carro preto.
onde saíram vários homens de dentro, me tacaram dentro do carro e botaram um capuz, um saco preto na minha cabeça, e ali eles me levaram ao Tribunal do Crime. Mas por que você foi para lá? Devido a uma briga que eu tive na festa, onde eu briguei com um dos donos. E aí, quando eles me levaram para o Tribunal do Crime, a sentença já estava dada. Ele veio e falou: hoje você vai morrer. Aonde eles colocaram vários pneus, eles colocaram gasolina no meu corpo. Eu, toda molhada de gasolina, eu olhei para cima e só saiu uma palavra da minha boca: perdão. Por que você pediu perdão? Porque eu tinha consciência das coisas erradas que eu tinha feito. Eu nasci na igreja. Eu sabia o caminho. Eu só não queria. Naquele mesmo momento, sem eu saber, a minha mãe estava de joelho, orando por mim, pedindo pela minha vida. Eu não sabia que estava uma coisa horrível. Eu sabia que ela estava diferente, mas não sabia de tudo que estava se passando, não sabia. Aí veio uma fogueira santa, né? Eu fiz uma fogueira santa por ela. Eu pedi ao Senhor que verdadeiramente salvasse a alma. Desci do altar, crendo que algo ia acontecer. Porque eu não sabia o que Deus tinha preparado, mas ia acontecer. Foi Deus. Não tem explicação. Foi Deus. Porque eles pegaram o fósforo e literalmente eles riscaram 1, riscaram 2, riscaram 3. Foram 10 fósforos e nenhum pegou fogo. Um dos chefes voltou e olhou para mim e falou: cara, lá de cima tem algo muito forte para você. Hoje não é o seu dia de morrer. Vai embora. Eu fui para casa e eu chegando em casa, o meu esposo me olhou e ele falou: foi por isso que você me trocou? E ali ele foi embora. Eu fui para casa da minha mãe e a minha mãe me ajudou. Minha mãe me deu banho. E depois que eu falei, chorei, aí ela falou: agora vamos lá na igreja, na Universal. Chegando na igreja, comecei a falar com Deus. Eu nem sabia mais como orar, não sabia nem o que falar. Mas eu comecei a falar: meu Deus, se o Senhor acredita que há jeito pra mim, me mostra. Porque eu não tenho mais nada. Só tem isso aqui, esse resto de vida. Esse resto de pessoa que tá aqui. Eu entendi que estava faltando o principal. Era a base de tudo. Era o Espírito Santo. Aonde eu comecei a fazer os propósitos, comecei a fazer as campanhas, me libertei, me batizei nas águas. Eu lembro que veio uma fogueira santa. Foi muito rápido, porque quando eu fui com a minha mãe para a igreja, estava próximo de uma campanha. E tudo que eu tinha de mais valor não era só o bem material, era sobre mim. Literalmente foi alma por alma, vida por vida. Essa foi a minha verdadeira entrega. Eu subi dando o meu tudo. E quando eu falo meu tudo, é liberando tudo que tinha dentro de mim. O que você falou para Deus no altar? Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho. É a minha vida. Eu tô te dando a minha vida. Gasta a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Eu só te peço uma coisa: que o Senhor habite dentro de mim. Me veio uma paz tão grande, mas uma paz tão grande, que eu falei assim: meu Deus, eu recebi o Espírito Santo. Eu lembro exatamente o momento que aquele vazio que eu sentia outrora, ele sumiu, porque ele foi preenchido. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu olhei para minha mãe
E eu falei, mãe, eu recebi o melhor presente da minha vida. Aí minha mãe, eu já sei. Você recebeu o Espírito Santo, não foi? Aí eu fui, mãe. Passou exatamente, acho que umas 2 a 3 semanas. O meu esposo veio conversar comigo. De lá pra cá, meu casamento foi reconstruído. A minha filha, ela não tem uma mãe, ela tem uma amiga. Hoje o fardo é leve, porque Deus está junto comigo. Você sabe o poder que tem a oração por um familiar? Me levaram para o Tribunal do Crime. Mas por que você foi para lá? Devido a uma briga, aonde eles colocaram vários pneus, eles colocaram gasolina no meu corpo e eles riscaram mais de 10 palitos e nenhum pegou fogo. Um dos chefes olhou para mim e falou: cara, lá de cima tem algo muito forte para você. Hoje não é o seu dia de morrer. O poder de uma oração livra da morte. Naquele mesmo momento, sem eu saber, a minha mãe estava de joelho, orando por mim, pedindo pela minha vida. Eu sempre fazendo propósito, sempre orando, eu pedi ao Senhor que verdadeiramente salvasse a alma, crendo que algo ia acontecer. De lá pra cá, meu casamento foi reconstruído. A minha filha, ela não tem uma mãe, ela tem uma amiga. Cada joelho, cada madrugada, cada lágrima, vale a pena. O poder de uma oração é o início de uma verdadeira transformação. E sua família também pode ser transformada. Neste domingo, 30 de novembro, o domingo de joelhos pela família. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E também em todas as igrejas Universal. Muito forte essa história, né? Você vê o poder da oração de uma mãe que se colocou de joelhos em favor da filha. A filha nem sabia, estava ali, sabe, estava pronta para ser queimada, viva, morta, mas a mãe estava ali orando. Por isso, neste domingo, em todas as igrejas Universal, como aqui no Templo Maior, nós já realizamos o clamor especial em favor das famílias, mas neste domingo nós vamos fazer isso aqui, ó, de joelhos pela nossa família. Você que deseja estar conosco domingo às 9h30 da manhã, aqui na Constantino Neri, 1515, no São Geraldo. O pastor Jacó tem nomes de pessoas e o senhor também, o mesmo propósito que nós faremos aqui neste domingo de joelhos, o senhor estará realizando também, né, pastor Jacó? Perfeitamente, pastor Hilton, nesse mesmo espírito, de joelho. Essa moça estava condenada à morte. Talvez você está condenado à morte também, pelo tráfico, por uma dívida, por algo que você cometeu. Venha se refugiar em Jesus. Não tem o pai, não tem a mãe, venha você mesmo. Nós estaremos no mesmo horário, nessa mesma fé, ali na Avenida Ramos Ferreira, 2127. Aí está a imagem da nossa igreja, tem um estacionamento subterrâneo, tem a frente da igreja, é bem localizada e com segurança. Ramos Ferreira, 2127. A Gabriela, ela diz assim, ó, eu tenho sofrido na minha vida amorosa, não consigo dar certo com ninguém. Isso é muito sério, problema da alma, problema do sentimento. Eu estarei nesse domingo às 9h30 da manhã. A mesma coisa, a Nadir. Sofro com ansiedade e depressão, vou fazer de tudo e com certeza estarei nesse domingo às 19 horas. Esse propósito de dobrar o joelho, pastor Hilton, é muito sério, é muito forte. A família que está desesperada deveria estar nesse domingo junto em uma de nossas igrejas. É verdade. Você pode estar com o pastor Jacó, como aqui no Templo Maior também, na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Eu convoco você que é uma mãe,
que já tentou com a força do seu braço resolver essa situação, não conseguiu. Você é um pai, você é uma pessoa que, sabe, você não sabe mais o que fazer. O seu recurso final é dobrar os joelhos conosco e orar em favor da sua casa, dos seus filhos, a esposa pelo marido, o marido pela esposa, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais. Venha orar, venha interceder pela sua casa de joelhos neste domingo, tá bom? Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Bem, prepare o copo com água agora, nós vamos unir a nossa fé com o pastor João Luiz. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é momento de oração, Espírito Santo. E neste momento de oração, nós intercedemos pelos aflitos, pelos necessitados, pelos desprezados, pelos endividados, pelos doentes, por aqueles, meu Senhor, que não têm nem pai nem mãe, por aqueles, meu Senhor, que foi abandonado, enganado, iludido. Ó, meu Senhor Jesus Cristo, venha, meu Pai, libertar essa pessoa agora do vício das drogas, do álcool. Senhor, que esta pessoa que ora conosco, nós determinamos que ela vai ser o próximo testemunho a ser contado aqui dentro da programação. Ó, meu Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva, a Tua palavra, ela é forte, a Tua palavra não volta vazia, mas ela traz, meu Deus, os frutos. E os frutos é, meu Deus, a salvação da alma desta pessoa que ora conosco. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que a Tua paz venha ser soprada na alma, na mente, no coração desta pessoa. Que quando terminar esta oração, meu Pai, termine a dor, o gemido, o sofrimento, o desespero. Em o nome do Senhor Jesus, nós colocamos e entregamos todos nas Tuas mãos e crendo da resposta de uma mudança na vida dessa pessoa e que ela tenha força, meu Senhor, de chegar o mais rápido possível à Tua casa, para que então a vida dela possa ser transformada de fato e de verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te pedimos e te agradecemos, e todos os que creem digam amém e bebam do seu copo com água. Graças a Deus. Que Deus abençoe o pastor João Luiz, como o pastor João Carlos, que sempre estão unindo a fé conosco na programação. Bem, falamos aqui de 2 dias especiais. Então, nessa quarta-feira estaremos com essa Santa Ceia do Fortalecimento e domingo, dobrando os nossos joelhos em favor da nossa família. Mas você sabe que na Igreja Universal, todos os dias, nós temos propósitos especiais. Eu quero terminar a minha participação colocando para você uma mensagem, uma chamada que explica melhor o que faremos nessa sexta-feira. Aqui no Templo Maior, eu vou estar realizando essa sexta-feira a reunião em jejum, às 19 horas, em seu favor, determinando que todo mal, as maldições, a inveja, o próprio diabo, podemos assim dizer, seja colocado mesmo pelo poder da sua fé debaixo dos seus pés, porque essa é a promessa de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até lá. Uma coisa é certa: o mal jamais deixará de se levantar. Mas a solução não é desistir, é lutar da maneira certa. Nesta sexta-feira, a continuação da corrente do mal debaixo dos meus pés. Especialmente às 19 horas.
Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo.